Olá, então vamos mais uma aula aí, finalizando aí os processos todos de propagação de plantas, né? Nós vimos aí todos os processos sexuado, assexuado, né? E os problemas que cada um pode acometer dentro do sistema de propagação. Então hoje nós vamos ver um que às vezes acaba sendo um auxiliar de todos os outros sistemas de propagação, né? E que é o sistema de micropropagação ou cultura de tecido. Tá? Então, na verdade, quando a gente usa os processos de propagação assexuada, que são parte de uma planta já adulta, a possibilidade de contaminar com doenças, viroses, principalmente são doenças sistêmicas, e muitas vezes inviabilizar a utilização dessa planta é muito grande. Então, para você recuperar algumas plantas, às vezes a cultura de tecido vem para ajudar, né, nesse processo, vamos dizer assim, na esterilização dessas plantas ou recuperação dessas plantas. E também, potencialmente, na produção de plantas em escala muito grande também, que é a cultura de tecido que a gente vai estar vendo agora, né, rapidamente, para que serve, mais um resumo, né, de tudo que é a cultura do tecido e para que ela serve, e a importância de a gente recorrer a essa técnica, em muitos casos é necessário, né? E a gente já utiliza essa técnica em grande escala, tanto na biotecnologia como no dia a dia, na propagação de plantas. Então, o processo que nós já estudamos inicialmente, nós chamamos de macropropagação. E hoje a gente vai ver dentro da cultura de tecido o sistema de micropropagação, né, que é a utilização de pequenas partes da planta para regenerar uma nova planta aí, né, ou multiplicação dessas plantas. Então nós vamos ver todos os processos, mas não no procedimento, né, do laboratório e tudo, que aí é um curso um pouco mais longo, né, então é um curso aí que um semestre só para a gente estar estudando isso. Então, o que seria a cultura de tecidos em si? A cultura de tecido é a gente ter a possibilidade de qualquer parte da planta, seja a raiz, ou do próprio caule, de uma gema lateral, ou da própria folha, ou da gema apical principalmente, e partes da flor também, obter trazer ela e fazer o cultivo in vitro, né, no laboratório, e regenerar uma nova planta aí, tá? Então, é esse o procedimento que a gente vai utilizar. Então, de uma planta, de células, de uma célula de uma planta, da folha, por exemplo, a gente conseguia obter milhares de novas plantas. Então, a cultura de tecido possibilita todos esses tipos de cultivo. Inclusive, um dos processos que bem utilizado aí, principalmente na cultura de milho, plantas que precisam obter clones, né? Normalmente, para você obter um clone ou uma planta idêntica geneticamente, né, você leva aí vários ciclos, né, fazendo autopolinização. Posso fazer cultivo aqui do grão, da antera, né, do grão de pólen, que são células N cromossomos. E dessa célula N cromossomo eu faço a multiplicação, eu posso fazer com que ela duplique os cromossomos, volta a ser 2N, mas simplesmente eu parto de uma fita de cromossomo, faço com que ela duplique, é só aplicar um produto, colchicina, ela já faz isso aí, ela multiplica e já duplica o número de cromossomos, e ali eu regenerando uma planta, eu já tenho uma planta 100% pura, né? Não tem, ou seja, as duas fitas cromossomos idênticas. Isso nós chamamos então de linhagem, vamos dizer assim, uma linhagem pura. Essa planta que a gente obtém, ela pode ser uma planta boa ou não, mas por isso a gente faz milhares de plantas e a possibilidade, quando a gente consegue regenerar uma planta de qualidade com esse sistema, né, ou uma linhagem desse, sem provavelmente uma boa parte dos cromossomos letais à planta, né, vão ser eliminados por esse processo. Diferente de um processo tradicional, onde eu vou obter a maior parte das plantas, à medida que eu vou fazendo a autofecundação, vou tendo os genes letais que acaba a planta indo perdendo o vigor. Nesse processo aqui, a gente regenera uma planta
também pode produzir plantas, né, que não seja a planta adequada, mas é um processo muito mais rápido, né, de obter linhagens de planta, bastante utilizada aí nas empresas de melhoramento hoje. Mas voltando à cultura de tecido, né, o mais comum é a gente usar a gema apical ou parte do caule, uma parte bem pequena do caule, e levar para a cultura e dali a gente, com essa gema apical, a gente multiplicar e fazer milhares de plantas ali no meio de cultura. A gente utilizando de acordo com a alteração hormonal que a gente vai ver, que a gente pode fazer, ela multiplica, ela simplesmente vai multiplicando ou formando as células sem diferenciar, depois a gente volta a mudar essa composição hormonal e ela volta a formar a parte aérea, regenerar, né, a parte aérea e parte de raiz. Então a gente faz o controle hormonal para que isso aconteça. Tá? Dentro de um curso de cultura de tecido, a gente já tem vários protocolos para multiplicação, né, para cada espécie, que mais para a gente estar entendendo ali. Um outro processo interessante que a gente consegue obter quando a gente vai multiplicar as plantas, né, a gente pode, de uma planta comum, a gente pode, na multiplicação celular, pode ocorrer mutações e a gente obter plantas diferentes, né, por hibridação, que nós chamamos de hibridações somáticas, duas células haploides. Mas como é possível fazer cruzamento assexuado? Existe a produção que nós chamamos de protoplastos, né, que seria, vamos dizer, um protoplasto seria uma cultura de célula, que a gente leva para um meio de cultivo, e a gente coloca enzimas aqui para degeneração da parede celular, e um protoplasto é uma célula que já havia diferenciado, e a gente volta para uma célula sem parede celular, como se fosse uma célula meristemática, né? E nesse caso, essas células na multiplicação elas acabam unindo, né, uma com a outra e vindo a gente fazer aí o que a gente chama possibilidade, inclusive não tendo a parede celular, a possibilidade de injetar material transgênico, né, de outra planta, e a gente, com esse processo, eu consigo cruzar uma espécie com outra espécie totalmente diferente. Eu posso misturar material genético com essa cultivo de células de duas espécies bem diferentes e obter vamos dizer assim, uma planta que não tem nada a ver com a mãe nem com o pai, vamos dizer assim. Mutantes, vamos dizer assim, que não tem nada a ver uma com a outra com essa cultivo de célula aí, que é bastante utilizada aí no melhoramento de planta e na produção de plantas transgênicas também, com a cultiva de células. Então, no primeiro caso, que eu obtendo os plotoplastos, que é a primeira etapa de obter plantas transgênicas, que é a célula sem a parede celular, esse cultivo de célula a gente separa o DNA no cultivo de células, né? E existe o DNA que eu quero colocar, eu coloco ele numa bactéria que chama agrobactério, e essa bactéria, aqui eu estou fazendo só o processo, depois a gente pode, numa cultura em biotecnologia, vocês vão estudar isso mais detalhadamente, aqui a gente está vendo o processo de cultura de tecido, né? Como que ocorre, né, no dia a dia, mas nessa técnica de obter o protoplasto e isolar o DNA e fazer ligar aqui no agrobactério, então é o que nós chamamos aí da engenharia genética, né? E essa agrobactéria é uma bactéria que já existe no meio ambiente, que foi identificada, que ela engloba o DNA que você quer, né? E colocando ela em contato com essas células, automaticamente ela tem um DNA circular, vai estar infectando as células que estão aqui. E a hora que eu multiplicar essa célula e regenerar uma nova planta, vão produzir as novas plantas transgênicas. Então esse aqui é um processo de obtenção de transgênico através, né, a transformação utilizando o agrobactério. Mas existe também outros processos, né,
No caso da cana ou qualquer outra cultura, eu faço cultivo de células, a mesma coisa. Existe uma máquina, né, que faz o bombeamento de partículas do DNA nesses protoplastos ali, que é as células, né, no cultivo de célula. Então esse equipamento aqui, né, ele tem essa capacidade da BioList, né, que faz o bombardeamento de células com o DNA, e aí você regenera a planta e você vai ver se ocorreu a incorporação do DNA ou não, né? Então tem ele com a agrobactéria e tem ele através dessa máquina aqui, desse equipamento. São os dois sistemas de obtenção de transgênico, tá? Então, só o uso aqui do equipamento também, existe algumas enzimas, toda uma calibração, mas hoje isso aí está bastante fácil, né? Nesses laboratórios de virologia e tudo, normalmente a gente tem esses equipamentos aqui, tá certo? E aí, a partir desse bombeamento, vai multiplicar as células, né? Essas células começam a multiplicar, vai formando um aglomerado de células, que na cultura in vitro, né? Principalmente quando eu uso os biotrons, né? Que seria a cultura não no meio sólido, no meio líquido, ela vai multiplicando, né? E depois ela vai regenerando, né? Você vai, à medida que você tem um número, que nós chamamos isso aqui de calo, né? Esse calo depois a gente regenera plantas, né? Tudo isso in vitro, dentro de tubos de ensaio. E essas plantas depois vão para uma estufa para aclimatar e vai para o campo e você vai fazer os testes, né? Normalmente, nesse aspecto, quando você tem aqui, começou a regenerar as plantas, existe alguns testes, né, que podem ser feitos, que são os identificadores, né, que você já faz o teste, se essa planta aqui contém o gene transformado ou não, ou seja, ela leva um identificador. Esse processo que nós fizemos aqui, ela pode ser um processo simplesmente um híbrido que você tem, uma planta que você quer marcar, é o mesmo sistema então que a gente usa para colocar os marcadores moleculares. Então você tem uma planta e essa planta você selecionou, você coloca o marcador molecular. Então todo mundo que for utilizar essa planta, ela já tem uma identidade. Então é por esse processo aqui que é utilizado também. Mas como é que a gente está estudando a parte de multiplicação de plantas, esse sistema também, né? Como as células vão multiplicando, elas vão formando várias novas plantas aqui, né? E que serve para multiplicação também. Nesse caso aqui eu estou mostrando até o caso do morango. Então o morango a gente utiliza a cultura de tecido para produzir em grande escala mudas. Tá? Só que essas mudas acabam, o produtor, todo produtor, ele acaba tendo que comprar essas mudas, mesmo que você tenha uma variedade na sua propriedade boa, você manda para o laboratório faz a limpeza viral, nós vamos ver o que seria ali, e traz e você pega a sua muda, que fala, essa muda é minha, mesmo que não tenha um marcador, fala, eu não quero que ninguém produza essa variedade minha. Você pede exclusividade, faz um contrato, o laboratório multiplica e manda essas mudas para você. Né? Então aqui no caso, ela vai multiplicando, né? Inicia aqui, começa a multiplicar até virar esse aglomerado, e você vai dividindo essas plantas nos tubos de ensaio e até fazer a indução de raiz, leva para a estufa e isso vem, a gente comercializa esse material aqui. Ou seja, a cada 30 dias, né, eu coloco uma planta dessa aqui do jeito que ela está. A cada 30 dias eu tiro aí 30 novas plantas, depois 30 vezes 30 já vai para 900 em 60 dias, 900 vezes 30, ou seja, a potencial de propagação de planta usando a cultura de tecido, ele é ilimitado, né? Então, enquanto você tem uma planta que você demoraria aí anos, meses e meses para formar 30 plantas, aqui em poucos meses aí eu formo milhões de plantas. Tá? Então, na cultura de tecido é esse o objetivo também.
Então aqui normalmente aqui tem só para a gente entender, a gente em cultura de tecido a gente trabalha com citocininas e auxinas. Normalmente as citocininas, quando aumenta a concentração, ela começa a multiplicar, mas não forma raiz. Quando eu vou aumentando as auxinas, no caso, eu tenho que esperar ela formar um caule, eu aumento a concentração de auxina, no caso ANA, ácido naftaleno acético, e ela forma a raiz. Ou seja, de acordo com o objetivo que a gente quer, a gente muda essa concentração hormonal, né? Então, se eu diminuir, colocar pouco citocinina, ela multiplica, mas começa a desenvolver o caule. Daqui eu levo para o campo. Tá? Então aqui seria só a parte de multiplicação, aqui a alteração hormonal só para a gente entender como funciona esses dois hormônios, tá certo? O que eu preciso? Eu quero multiplicar. Então nesse caso aqui eu estou com a concentração hormonal maior, que eu só quero multiplicar. À medida que eu quero dividir e quero que ele cresça, eu vou diminuindo a citocinina, ok? Aqui dentro de um frasco desse, né, em cultivo, multiplicando. Existe, você está vendo essa coloração aqui, esse aqui é o meio de cultivo, que normalmente nós vamos ver logo na frente, mas que vem todos os minerais e os hormônios. Mas existe algumas plantas, né, nesse caso aqui, que ela oxida muito. E ela vai ficando toda escura e depois acaba matando ela mesma. Então tem que colocar alguns compostos, né, para evitar a oxidação também. Então o ideal é que ela multiplique, né, fique o meio branquinho aqui só na multiplicação. Esse meio de cultura aqui também, ele acaba esgotando de 30 em 30 dias, eu tenho que fazer a repicagem, ela multiplica, né, absorve os nutrientes, aí eu corto e vem com um meio de cultivo novo, né. Outra, para ela crescer, eu preciso de luz, né, nesses locais aqui, a luz que tem normalmente é luz artificial. Então, se eu utilizar aqui, só comparando uma luz fluorescente e a luz de LED, que é as duas que são utilizadas, que tem produção, normalmente é no azul, que a planta absorve para fotossíntese, e no vermelho para o crescimento. Se a gente verificar a luz de LED branco, é a luz que tem a melhor eficiência, né, que ela tem um pico de produção de emissão, né, no azul e um pico de emissão também no vermelho. Então, a eficiência o uso de luz na cultura de tecido, hoje é nos laboratórios utilizando as luzes de LED. Tá? No início a gente usava as fluorescentes. Tá? Hoje a tendência é usar até LED que só produz no azul e LED que só produz no vermelho, que na verdade esses comprimentos de onda que estão fora desses limites a gente não precisaria, estaria gastando energia em excesso. Então já tem o LED específico e a gente trabalha com LED vermelho e azul e concentrações de lâmpadas mais ajustada para cada espécie. Então aqui nós estamos no laboratório até com luz de fluorescente, né, que é a Grow Lux, mas tem, então aqui são prateleiras, então a luz que vem daqui normalmente trabalha aí com 1000 a 3000 lux, que é mais do que o suficiente para a multiplicação aqui. Lembrando que lá fora o sol trabalha com mais de 80.000 lux, né? Esses laboratórios de cultura de tecido, normalmente os equipamentos principais, né, é um autoclave para esterilização, né, de material, de meio e tudo, e uma câmara de fluxo laminar, onde aqui ele sopra de dentro para fora, passando o ar por um filtro, e se você conversar aqui, normalmente a saliva não iria onde você está trabalhando, então evita a contaminação, exatamente porque está só jogando ar livre aqui. Mas antes de você começar a trabalhar, normalmente a gente esteriliza essa área toda para depois estar
está trabalhando. Então, isso aqui é uma câmara de fluxo laminar, né, horizontal. Né? Às vezes, para bacteriologia, outras coisas, trabalha com vertical. Mas a melhor é essa aqui, horizontal. Mas existem outros equipamentos também, além das câmeras de fluxo laminar. Eu preciso de um pH-metro, né, um condutivímetro. Normalmente eu trabalho só com água destilada, né, para não ter possibilidade de contaminação com minerais que venham na água. Então a gente trabalha com a água destilada ou desmineralizada, que é melhor ainda. Tá? E aí a gente pesa todos os reagentes que a gente quer que vai ser utilizado nesse meio de cultura. Normalmente eu tenho os nutrientes, né? Tenho os hormônios, né? E mais o BDA para quando é o meio sólido. Tá aqui, normalmente o laboratório ele precisa de uma área de preparação de meio. Né, uma outra área que até não coloquei aqui, que é a área de limpeza, que seria um cômodo de área de limpeza, é onde esteriliza, material contaminado vai para lá. Então essa área aqui é onde você está pesando, você está preparando tudo, depois leva para descontaminar. Aqui já é um laboratório um pouquinho mais sofisticado de biotecnologia, que já tem aqueles sistema de bombardeamento, de DNA, né? Nós temos equipamentos de osciladores, o biotrons, né? Aqui só um detalhe do trabalho, quando você está trabalhando, né? Você trabalha normalmente esterilizando todo o material que está aqui, você traz ele esterilizado, né? E depois você tira, vem encapado com alguma coisa e abre aqui para você estar trabalhando. Normalmente a gente, quando está trabalhando com material muito pequeno, às vezes é necessário lupa nesses laboratórios. E depois desse material preparado, vai para a câmara de crescimento aqui. Né? Então, aqui tem dois tipos de câmara de crescimento. Quando eu já tenho o material que vai tirar dessa câmara de crescimento, que aqui você controla a temperatura, umidade, nutrição e tudo, né? Luz. Quando você traz, você tem que, para aclimatar esse material, você tem que levar ele para uma estufa climatizada, para depois você ir dando condições desse material ir rustificando, até ele ir para o campo em si. Então, tem um laboratório completo, ele tem que ter toda essa parte ali. Aqui eu coloquei o que seria, que é o meio de cultivo, né? Nós já temos o primeiro meio de cultura, foi o Murashiki Skug, um nome de um autor que fez o primeiro cultura de tecido, também utilizado o meio até para hidroponia, onde ele preparou essa solução aqui, que vem aqui com cloreto de cálcio, né, 400 mg por litro, cloreto de potássio, o fósforo, ou seja, todos os nutrientes já têm a quantidade pesada certinho, e mais alguns orgânicos aqui que é necessário, que pode colocar. E depois vieram outros meios, né, que vieram o B5, mais indicado para orquídea, né, e assim por diante, vários outros autores. Então, na literatura, você vai procurar, de acordo com a espécie, qual que é o meio mais adequado para aquela cultura. Mas todos os trabalhos de pesquisa, normalmente a gente inicia com Murashiki Skug, que é esse meio aqui, e a partir daqui a gente vai fazendo alterações. É de onde vão surgindo os outros meios, alguns ajustes desse componente básico aqui. Então teve um trabalho bem minucioso até chegar a essa forma. Então ela é um padrão para todo, no mundo inteiro, usa Murashiki Skug como padrão. E esses aqui hoje já são padrões também para outras espécies. Tá? Além daqueles componentes, né, às vezes é necessário esse material que a gente traz do campo, né, às vezes pode ter algum contaminante no meio, às vezes a gente tem que colocar alguns fungicidas, porque para diminuir a possibilidade de contaminante. Então tem alguns fungicidas que não provocam mutação, assim como alguns antibióticos, né, e coloca no meio. Então já existe tabela para alguma deles, alguns aminoácidos, né, adeninas aí, e
pode ser colocado também, que nós colocamos aí os antioxidantes, que é o carvão ativado, que ajuda a absorver algumas impurezas, alguns fenóis, que a planta, à medida que vai crescendo, vai liberando, tá certo? Os mais comuns aí é o PVP e o ácido ascórbico, que são utilizados nesses meios, no caso banana, eucalipto, é importante que utilize esses antioxidantes aqui. Banana fica oxida todinho. Tem espécies de variedades que até nem tanto, mas você pegar a banana maçã sem o ácido ascórbico aqui, ou esses antioxidantes, você não consegue mantê-la in vitro, né? A outra parte que que nós falamos já, né, são os hormônios, os reguladores vegetais, né? Então, todos esses reguladores vegetais podem ser utilizados, tá? E, no entanto, alguns deles não suportam a autoclavagem. Mas como que eu vou trabalhar com um meio, né, de cultivo se eu preparo ele, levo para esterilizar para trazer a planta? Senão ele vai trazer contaminantes, né? Então, nesses casos já existe, tem que fazer filtragem dele, são filtros específicos, né, antifúngico, antibactéria, e para depois você estar utilizando no meio de cultura. Depois dele pronto, você vai estar colocando. Mas alguns outros hormônios, como o AIB, ele suporta, você pode fazer autoclavagem, né, ANA, 2,4-D, dá para se trabalhar melhor. Tá? Então, mais citocinina aqui, né, nem todas também, da mesma forma que a auxina, tem algumas, se aquela planta responder melhor a essa a citocinina, você teria que trabalhar com filtragem. Na prática, a maior parte tem atuado pela facilidade, que aí você prepara o meio com os hormônios, tudo, a autoclava volta a possibilidade de contaminação e é um sistema mais barato também do que essa filtragem. Então são técnicas de laboratório que a gente não vai estar entrando aqui especificamente agora, é só para a gente saber como funciona, né? Esses hormônios, tem alguns que não diluem bem, aí ele tem que usar um solvente, pelo menos na fase inicial, tá? E já tem aqui as tabelas de como você faz essa diluição inicial, para depois você usar na sua solução final lá, ok? Então, tudo isso já tem tabelado, tem um protocolo, isso aqui é um protocolo de laboratório, né? A gente ninguém vai memorizar isso, todas as vezes a gente vai lá no protocolo e segue, tá certo? A cultura de tecido também, ela é utilizada aí numa técnica a nível de Brasil bastante importante, que foi aí a limpeza de clone de laranja. No caso aqui foi a limpeza de clone de citros na Espanha também, mas aqui no Brasil, no caso da tristeza dos citros, plantas excelentes, né, que seriam perdidas. Então, foi para recuperar essas plantas, foi utilizado então a microenxertia, que é feito dentro de um sistema de... A técnica ela é baseada aqui o seguinte, aqui é um aumento bem grande da gema apical de uma planta, né? Nesse caso aqui tem a planta específica, que é o Coleus, só para a gente mostrar uma foto no microscópio. Então veja bem, quando aqui a célula está multiplicando no tecido apical, ainda não ocorreu diferenciação de xilema e floema. Aqui nessa parte, essas células, normalmente o vírus e a contaminação ela não chega a essas células aqui. Caso ela chegasse, esse tecido estaria morto. Então, pegando uma célula, uma gema apical e retirando dessa parte bem distante aqui do xilema e do floema, normalmente não tem perigo de ter aqui essa doença, né? Então, a enxertia baseia então a gente utilizar para enxertar praticamente essas células aqui da gema apical. Então, uma parte muito pequena da gema apical que a gente vai retirar para fazer a microenxertia. Então, aqui só para ter uma ideia, aqui dentro de um tubo de ensaio, uma planta, uma semente que é colocada para germinar aqui, né? Quando isso aqui está exatamente aí de uma
alguns milímetros, né, a gente corta para fazer a microenxertia aqui. Como nós já vimos enxertia, só que isso aqui é o diâmetro de uma agulha grossa. Então a gente faz esse corte, retira com cuidado a gema apical, uma parte do tecido e coloca aqui e deixa ele regenerar o tecido. Aqui só para a gente mostrar, ali era o real, aqui só mostrando um esquema, como que é. A gente coloca a semente para germinar, esterilizada dentro de um tubo. A hora que começou a germinar, né? Aí é feito o corte, tá? Nesse corte aqui, aumentando só a parte apical aqui do corte, né? A gente vai estar fazendo, então, a enxertia aqui, ó. Traz um pedacinho daquela gema, né? Da apical, lá da planta doente, né? Retira, esteriliza ela por fora, você corta o tecido e põe um pedacinho aqui. E mantendo ela dentro dessas condições de controlada temperatura, umidade, ela começa a germinar e forma uma planta. Todos os brotos laterais a gente elimina e cresceria apenas aquelas células que a gente colocou aqui e regenerou uma nova planta aqui. Então, esse aqui é o processo que nós chamamos de microenxertia, que é usado, né, aqui em Cordeirópolis, né, no IAC, para fazer essa limpeza viral das plantas que nós falamos lá, até para vender borbulhas. Então, o processo de borbulha, ele passa por esse processo se você tiver uma planta contaminada. É um processo caro, um processo de laboratório, né? Aqui só mostrando mais um detalhe de como que é feito aqui, um aumento bem grande da parte do tecido que é feito enxertia, né, da gema apical, que é retirada, né, e colocado aqui dentro do tubo de ensaio, né, e depois você ter regenerado uma planta. Então isso aqui é uma planta com um corte aqui e isso é parte do tecido que é colocado aqui. Para ele não morrer, a célula começa a multiplicar, né, e forma uma nova planta ali. Aqui é só mais um detalhe, né, mostrando aqui a microenxertia, aqui retirando aonde que a gema, aqui, essa parte aqui, mostrando a gema que foi colocada, já soldando, né, e começando a formar a nova planta aqui. Então aqui um detalhe real, né, e uma foto aqui também aumentado na microscopia, um corte dessa área aqui. Aqui já um pouquinho maior, já a planta já começando a brotar, num tamanho maiorzinho, tá? E aqui ela já formando verdinha, né? E aqui, né, a planta enxertada. Então essa planta depois ela vai levar para o campo, ela é pequena, só para ter uma ideia, a planta enxertada, tá pegando com a pinça, com muito cuidado, leva para uma estufa e deixa ela desenvolver, para formar a nossa planta matriz. Aqui ela no laboratório forma inclusive uma microestufa, mesmo tendo dentro de uma estufa, deixa alguns dias, depois que ela começar a enraizar, que é retirada essa microestufa ali, vamos dizer. Então esse é o processo. Mas veja bem, mesmo sendo esse processo em laboratório, a maior parte das plantas, né, morrem. Aqui só para ter uma ideia, né, a sobrevivência de plantas, né, a idade dos cis após a semeadura, né, semanas após a semeadura, sobrevivência, né, então com esse tratamento que foi feito, né, no experimento lá. Então 2 semanas, né, após a semeadura, quando a enxertia é feita na primeira semana, na segunda, na terceira e na quarta semana. Então aqui na segunda semana, né, que deu o melhor pagamento, né, então, ou seja, você faz a semeadura, germinou 2 semanas, você já tem que estar fazendo a enxertia. Mesmo assim, eles conseguiram apenas 37% num trabalho de pesquisa, né, de aproveitamento de planta, ou seja, morre uma quantidade muito grande. Então, às vezes ele faz uma vez, 2 e às vezes nem consegue desenvolver o número de plantas que ele gostaria. Aqui, o mesmo procedimento, no caso nós vimos propagação de batata, né, morango, né, então as plantas contaminam,
Você traz as plantas, no caso da batata, você traz aqui uma gema apical da batata, pega pequena, regenera uma nova planta, multiplica ela em laboratório, tá? Multiplicando, depois você desenvolve isso aqui dentro de estufa, dentro de um sistema hidropônico, aqui é um sistema hidropônico, e aqui embaixo ele forma batatinhas, que vão ser as batatas sementes. Então esse procedimento aqui de limpeza viral de batata, basicamente ele é feito todo na Holanda. Tá? No Brasil nós não temos, quer dizer, nós temos, sabemos como que é, mas não tem nenhuma empresa que está trabalhando em escala, né? Porque a Holanda produz praticamente, ela é dona das patentes de maior parte das variedades cultivadas no mundo inteiro. Então elas que vendem a batata semente. E a batata semente eles só vendem batata, né, que não tenha nada de vírus. Então ele utiliza dessa mesma tecnologia para produzir a batata semente para ser vendido para o produtor. E todo esse procedimento é feito num sistema hidropônico e dentro de estufa, para realmente chegar a batata semente ao produtor de qualidade. É claro que essa batata semente ela acaba sendo muito cara. Então o produtor compra a batata semente, faz o primeiro plantio, multiplica bastante para utilizar ele durante 7 vezes aí como batata semente, como nós vimos no sistema de propagação por estruturas naturais através de caules tuberoso, que é no caso a batata inglesa. Tá certo? Então essas batatas menores, né, que é dentro do sistema que foi produzido, tem as batatas são produzidas dentro do sistema hidropônico, né, praticamente fica as batatas e o sistema radicular, e essa batata ela tem um vigor muito grande, não tem doença nenhuma, e normalmente não há necessidade de deixar ela crescer, então é uma batata pequena mesmo. Tá? E é exportada após a limpeza viral para o mundo inteiro. O Brasil importa toneladas dessas plantas semente aí. A mesma coisa, o moranguinho ela vai dando uma série de viroses, doenças, né? Quem for iniciar numa área nova a produção de morango, é importante você compra essas mudas de cultura de tecido, planta ela no campo, então a mesma que eu tenho uma variedade que me interessa, mando lá para o laboratório, eles retiram a gema apical, aqui bem pequena, regenera a nova planta, tá? Aí ela vem nesses tubetes pra gente, você planta ela num espaçamento maior, aí ela vai crescendo por estolões, né, e vai formando mudas laterais. Então, normalmente você compra isso aqui em dezembro, né, essas mudas no tubete, planta, né, aí ele cresce e enche essa área de produção de mudas para você ter a área de produção de morango. Tá? E aí você arranca essas mudas todas e faz a área final de produção de morango. Normalmente em fevereiro, março, né, você separa todas essas mudas e faz o plantio definitivo para produção de morango comercial, né? E aí você pode utilizar essa muda por 2, 3 anos até você ver que está começando a ter problemas de contaminação de um ano para o outro. Se tendo problema, aí você começa o processo novamente. Abacaxi, nós temos algumas doenças de abacaxi, por incrível que pareça, a nossa região aqui próxima a Uberlândia, né, tivemos um problema, fomos um dos centros de produção de abacaxi, né, aí com mais de 12 mil hectares sendo plantados, e acabaram que esses produtores foram contaminando a área de produção, foram contaminando as mudas e tirando mudas da própria plantio, né? E é uma doença que chama fusariose do abacaxi, que ela transmite pela muda. Então, nesse caso, quem for iniciar numa área nova, você compra a muda de cultura de tecido, né, inicia a área, produz novas mudas, né, e vai aumentando a área de produção. A muda, normalmente de cultura de tecido, normalmente é muito mais cara realmente do que a muda produzida a campo, né? E o produtor às vezes não consegue fazer toda a área
dele de produção com mudas compradas de cultura de tecido. Né? O ideal é que ele fizesse isso aí, tá? Investisse aos poucos, e isso pagaria. Né? No abacaxi, que a muda é relativamente barata, de banana, alguma coisa assim, né? Então aqui, na verdade, a gente pega a muda de abacaxi, cada axila dessa que tem uma gema, a gente retira a gema, coloca dentro de um tubo esterilizado, ele multiplica muito bem e faz-se as mudas e é comercializado. Nesse caso, você compra uma muda menor, mas quando você passa por esse processo de laboratório, essa muda, mesmo a muda pequena, ela antecipa em relação à muda que o produtor às vezes tem, que é uma muda aí de 30 centímetros. Você pega uma muda aí de 12 centímetros, ela antecipa em relação àquela muda. No entanto, como é uma muda pequena, normalmente ela haveria necessidade de você colocar ela numa sacola e depois passar para o campo, né, para evitar, porque ela, nessa fase inicial aí, o pegamento e tudo. E o produtor tem uma certa restrição, porque ele está acostumado a trabalhar com uma muda grande, rústica, né? E acaba não fazendo isso aí. Mas qualquer empresário que se preze e quer garantia, ele compra a muda de cultura de tecido, né? E inicia seu plantio numa área nova, sem contaminação. E evitaria, como que acontece em alguns produtores, que acaba tendo aí 40% de perda de abacaxi por essa doença de contaminação. E esse vai perpetuando ano a ano e cada vez ficando pior. Por esse processo, teoricamente, com certeza, ele leva uma muda sem a doença para a área que ele vai iniciar o plantio. Banana, mesma coisa, é muito comum, você tira as gemas laterais igual ao abacaxi, ou a gema apical, leva para o laboratório, né? Então a cada 30 dias eu levo uma gema aqui, né? A cada 30 dias eu tiro 30 mudas, mais 30 dias que eu tinha 30 já passa para 900 mudas, aí 900 vezes 30, ou seja, potencialmente a capacidade, né, de produção de novas mudas por cultura de tecido, ela é muito maior que os outros processos normais, tá? Além das qualidades. Pode ter problema? Sim. Quando você faz essa multiplicação aqui a nível de cultura de tecido, é comum, às vezes, o laboratório, às vezes, querer usar esse material, multiplicar uma vez, duas, nós chamamos de repique, né? Traz da muda a gema apical, multiplica ela, dali eu pego daquela, multiplico novamente. Então, esse ciclo, o ideal é que essa muda ela volte a ser plantada a um ciclo aí que não ultrapasse muito mais do que aí 7 repicagens. E você plante ela novamente, verifica se ela não ocorrer mutação. Se você fizer, mesmo fazendo esse processo, que é comum, a cada 5% das mudas, vinham algumas mudas com variação somaclonal. Lembra que nós falamos, a muda quando na cultura de tecido ali, ela está multiplicando, pode ter variação somaclonal também, mutação. E às vezes não dá aquela planta que te interessava. Então, normalmente o laboratório dá garantia, né, que tenha 95% de plantas fiéis, né, geneticamente, mas que 5% pode dar alterações genéticas. Se o laboratório ficar utilizando muito, né, vai aumentar esse índice de plantas sem interesse comercial. Ou seja, resumindo tudo isso aqui, o que nós temos? Nós partimos de uma planta matriz já adulta, e em qualquer parte dela eu tenho potencial de retirar e formar o meu explant, né? Tenho potencial de, se for uma planta madura contaminada, de desinfestar essa planta, tá? Para fazer limpeza viral ou qualquer outro contaminante. E posso utilizar da cultura de tecido para obter mutantes. Por exemplo, eu tenho banana maçã, e a banana maçã hoje nós temos um problema que ela é suscetível ao mal do Panamá.
eu faço multiplicações, aí naquele caso que eu disse que eu posso no máximo 7 vezes, aí eu vou fazendo só multiplicações em cultura de tecido e provoco alguns agentes mutantes, né? Provoco mutação, que o próprio hormônio vegetal, a citocinina, numa grande dosagem, é um agente mutante, e vou selecionando, plantando essas plantas originadas daqui e verificando se algumas delas têm alguma mutação que seja interessante, ou seja, a resistência à doença. Então eu posso estar utilizando para essa finalidade ou para multiplicação ou para produção de calo e também obter a suspensão celular e obter plantas transgênica, ou através das células aqui, eu estou injetando o DNA. Então, a cultura de tecido permite tudo isso aí, essa possibilidade, tá? Existe, nesse caso, também bioreatores, né? Eu não vou nem colocar aqui para alongaria muito a nossa aula aqui, que é a produção de plantas, né, em suspensão de células isoladas, né? Que a gente vai continuar isso aqui na parte de de obtenção de transgênico, ou na parte de biotecnologia a gente vai estar aprofundando essa tecnologia aqui. Mas o mais importante de tudo isso, que é uma técnica, né, que permite a produção comercial em larga escala de plantas, né, com um custo relativamente barato, não é caro, né? Normalmente é em o produtor, como nós não temos, o produtor ainda no Brasil principalmente, ele não tem o hábito de toda a produção de abacaxi ser via cultura de tecido, nem toda muda de banana não ser via cultura de tecido, isso acaba inviabilizando um laboratório que possa produzir em escala comercial e reduzir custo, né? Então, existem os laboratórios, acaba sendo mantido esse laboratório, às vezes por instituição de pesquisa, que faz esse trabalho para o produtor, e nós já temos vários laboratórios também comerciais, né, direcionados para espécies específicas. No caso da floricultura, né, que utiliza da cultura de tecido em grande escala, né? E esses laboratórios acabam dando um suporte também na produção, na fruticultura, em outras áreas também. Tá certo? Então nós ficamos aqui e muito obrigado por hora aí. E um grande abraço. Até mais.